Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Explorando TI. Eu sou Silvio Moraes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como gerenciar usuários dentro da plataforma Google Workspace. Galera, o que vocês estão vendo agora é a plataforma do Google Workspace. Eu já tenho aqui 2 usuários ativos, nós vamos criar mais um. E dando um overview aqui bem rápido sobre a plataforma, nós temos ao lado esquerdo os menus, onde eu consigo fazer a navegação. Eu posso vir aqui na gestão de usuários, dentro do menu Diretório Usuários, ou quando eu acesso a plataforma, eu já tenho acesso rápido à gestão de usuários. E eu vou usar esse link aqui, adicionar o usuário. Bom, ele vai me abrir agora uma espécie de um formulário para que eu preencha as informações. Eu vou colocar o nome aqui de Explorando e o sobrenome TI. Aqui na linha de baixo, ele já me deu um exemplo de como pode ser o e-mail desse usuário. Eu posso colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui um padrão, explorando.ti@explorandoti.com.br. Se eu tivesse mais um domínio associado a essa conta, eu poderia selecionar o domínio que eu quisesse ter e-mail para esse usuário. Um pouco mais abaixo eu consigo já criar um e-mail secundário, seria para uma possível recuperação de senha, um telefone. Um pouco mais abaixo eu consigo colocar mais algumas informações que são a unidade organizacional, que na verdade você consegue agrupar os usuários do seu Google Workspace por grupos dentro da unidade organizacional. Por exemplo, eu tenho uma unidade organizacional matriz, raiz, que é Explorando TI, e dentro dela eu tenho outra unidade organizacional chamada TI, por exemplo. Eu poderia já atribuir esse usuário a uma unidade organizacional. É o que eu vou fazer agora. Eu clico aqui no lápis, vamos repetir, olha só, na canetinha ou lápis, nesse símbolo de edição, e eu tenho a opção, eu posso deixar aqui na raiz ou eu seleciono aqui a TI. Eu vou colocar, marcar TI e concluir. Vejam só que mudou aqui. Um pouco mais abaixo eu consigo já fazer upload da foto desse perfil. Nesse exemplo eu não vou colocar nenhuma. E um pouco mais abaixo eu tenho onde eu coloco o password. Eu posso gerar uma senha automaticamente, clicando aqui em adicionar novo usuário, ou eu posso criar uma senha. E quando eu clico aqui abaixo criar uma senha, ele me mostra uma outra opção, que é para pedir para trocar a senha quando o usuário digitar a senha a primeira vez. Nós vamos fazer isso. Teste 1, 2, 3. Ele já habilitou aqui para adicionar um novo usuário e eu vou adicionar esse novo usuário. Perfeito. Ele me trouxe uma mensagem agora que em até 24 horas esse usuário estará disponível. Mas na verdade é uma mensagem que até 24 horas. Geralmente em alguns minutos, alguns segundos, esse usuário já é criado dentro da plataforma e você já pode passar o login e senha para esse usuário começar a usar, tá? Tenho outras opções aqui, como copiar a senha e imprimir essa tela, ou também eu consigo já aqui adicionar um outro usuário. No nosso caso, eu vou clicar em concluir. Ele volta para o painel. Veja que ele está no painel, no menu esquerdo, diretórios usuários, e ainda não atualizou. Vou clicar aqui em F5. Bom, olha só, o usuário chamado Explorando TI foi criado, o e-mail Explorando TI, juntamente com a lista dos demais usuários já criados dentro da plataforma. A diferença é que você consegue saber rapidamente olhando esse dashboard, porque ele está aqui ativo e recém-adicionado. Nunca fez login, ele tem esse usuário e os demais 0 espaço dentro do e-mail, que significa dentro do Gmail,
que é diferente do espaço do Google Drive, ok? E eu consigo também adicionar algumas outras colunas para fazer uma análise rápida das listas dessa lista de usuários dentro do Google Workspace. Lembra que nós associamos o login, o usuário, à unidade organizacional? Isso facilita um dos motivos, um dos benefícios da unidade organizacional é que eu consigo fazer um filtro pela unidade organizacional e ele me traz todos os usuários que pertencem. Então clico aqui, olha lá, ele filtrou e trouxe somente o usuário explorando TI, que foi que a gente associou à unidade organizacional. Quando eu clico dentro aqui no usuário, ele me traz outras informações importantes que eu consigo administrar. Por exemplo, aqui em cima eu tenho um painel de acompanhamento vamos dizer assim, de tudo que o usuário está armazenando. Eu tenho lá, consigo ver quantidade de espaço armazenado no e-mail, no Google Drive e documentos criados por esse usuário. Um pouco mais abaixo, eu tenho informações do usuário. Por exemplo, quando eu clico aqui, eu consigo colocar, adicionar um e-mail secundário para uma possível troca de senha. Consigo adicionar um telefone e um endereço, por exemplo, o endereço da onde ele está trabalhando. Um pouco mais abaixo, eu consigo adicionar e-mails alternativos, que são aqueles alias, né? Então, esse usuário, ele poderia também receber o e-mail como eventos@explorandoti.com.br. E eu consigo adicionar quantos e-mails alternativos eu quiser para um usuário. Lembrando que se eu for criar futuramente um usuário chamado eventos, ele vai me dar uma exclamação, uma informação dizendo que esse e-mail não pode ser usado porque ele pertence a um alias de um usuário. Então você não consegue repetir o e-mail, tá? Vou aqui clicar em salvar. E agora aqui embaixo eu tenho outras informações mais para a parte de organização, como por exemplo código de funcionário, cargo. Consigo associar aqui o gerente desse usuário. Consigo criar uma hierarquia dentro dele. Então clico aqui, eu vou colocar, ele já lista os usuários que estão criados dentro do seu Google Workspace e eu posso associar um login como sendo gerente desse usuário. Consigo colocar aqui também o departamento, centro de custo e as outras informações aqui como o número do andar, seção, essas coisas. Vou clicar em salvar. E aqui eu tenho mais 3 opções importantes que já entra no nível avançado. Eu vou falar brevemente, mas depois nós vamos explorar todas essas funções mais para frente. Ele já vem com a opção de compartilhamento de diretório ativos. Ele não vem com o perfil do Currents ativado. Eu posso colocar essa regra na política, onde todo usuário criado, ele já vai criar também um perfil no Currents. Currents, eu falei no primeiro vídeo, e é uma rede social que o Google Workspace disponibiliza para todos os usuários. Do lado esquerdo, aqui eu consigo fazer algumas ações rápidas, por exemplo, alterar a senha desse usuário, atualizar o usuário. Eu poderia mudar o nome dele e mudar o e-mail dele. Poderia fazer o upload da foto do perfil dele. Poderia aqui um menu rápido para adicionar novos e-mails alternativos. Consigo adicionar esse usuário a um grupo. Nós vamos fazer agora. Eu já tenho alguns grupos criados. Eu vou colocar aqui TI. Eu quero que ele faça parte desse grupo TI. Consigo também suspender esse usuário. Aqui eu cliquei. Quando eu clico aqui na parte, vocês não viram aqui, mas quando eu cliquei aqui no e-mail, ele abriu o meu sistema de e-mail para que eu pudesse enviar uma mensagem para esse usuário.
Eu consigo suspender o usuário, restaurar dados, isso aqui é bem legal. Eu consigo restaurar rapidamente dados dos últimos 25 dias do Drive, do Google Drive ou do Gmail. São informações que foram excluídas, que não estão na lixeira. Isso é muito importante. Consigo excluir esse usuário e consigo alterar a unidade organizacional dele. Bom, essas são as funções que você consegue fazer assim bem rápido para administrar os usuários. Agora eu quero mostrar para vocês como excluir um usuário. Nós vimos como criar, como alterar e agora eu quero excluir esse usuário. Bom, eu venho aqui no menu lateral esquerdo, diretórios, usuários, seleciono o usuário que eu quero excluir e venho aqui no menu mais e aqui eu consigo excluir usuários selecionados, ok? Consigo fazer isso de outra forma também. Eu consigo abrir as propriedades desse usuário e clico aqui em excluir o usuário. Ele vem para essa tela, é uma tela de segurança da informação desse usuário. Por que eu chamo de segurança? Porque nesse momento eu consigo fazer a transferência de todo o conteúdo desse usuário para um outro. Ou seja, ele vai transferir tudo que tem lá no Google Drive para o usuário que eu escolher, sem perder os compartilhamentos. O Gmail, o conteúdo do e-mail em si, eu preciso fazer antes de excluir o usuário. Veja que excluir está aqui embaixo do lado direito, eu ainda não excluí. Eu consigo migrar os e-mails desse usuário para um outro usuário. Então eu tenho duas funções, só recapitulando. Eu consigo transferir os e-mails e eu consigo transferir os dados que estão em relatórios, no Google Drive, essas coisas, ok? Nesse exemplo, eu não vou transferir nada, tá? Esse usuário, você tem 24 horas para transformar o endereço desse e-mail em um e-mail alternativo, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? O e-mail desse usuário, nós criamos como explorando.ti. Eu posso, depois que eu excluir esse usuário, colocar esse e-mail como um e-mail alternativo de um outro usuário, ok? Vou excluir esse usuário. Eu consigo recuperar esse usuário, ele fica disponível por 15 dias numa espécie de uma lixeira do Google Workspace, onde eu consigo restaurar. Ele restaura a última configuração antes da exclusão. Eu consigo também fazer uma atualização em massa, clicando aqui, anexando um arquivo CSV com esses atributos que estão aqui. Aqui tem um exemplo da planilha, da coluna A à coluna E, onde eu coloco essas informações exatamente assim. Consigo colocar o nome, sobrenome, e-mail, password e a unidade organizacional, utilizando barra. E aí eu já consigo fazer o upload e criar todos esses usuários, quantos tiver na minha planilha, ou até todos os usuários, a quantidade de licença que eu tenho cadastrado. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, como gerenciar os usuários dentro do Google Workspace. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui na descrição eu deixei um link para você ter acesso ao Google Workspace com 14 dias gratuitos. Você tem acesso a toda a plataforma do Google Workspace de forma gratuita. E aqui nos cards está aparecendo o link para você ter acesso ao vídeo, onde eu mostro como configurar o Google Workspace para a sua organização. Para você receber os novos vídeos sobre o Google Workspace, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.